Olá, boa noite. Aqui estou para mais um encontro. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro com os profissionais do Movimentos, né? E cada profissional nessa fase está apresentando um pouco da sua trajetória, né? Que é uma oportunidade para você poder conhecer um pouco mais esse profissional que está habilitado para apoiar o seu processo de desenvolvimento, né? E também, quem sabe, se inspirar um pouco com a história dele, com o quanto ele já se desenvolveu para poder também prestar esse serviço, né? Então, hoje nós estaremos aqui com a Kátia. A Kátia é psicoterapeuta, né, realiza atendimentos individuais e também familiar, tanto presencial. Bem-vinda, Kátia! Olha que bom, eu já cheguei, entendeu? Ô, Lu, acende aquela luz ali que aqui está escuro. Eu Eu também, já cheguei. muito bem-vinda. A Kátia também é consteladora, né, e ela realiza workshops de constelação familiar, né? E hoje, né, a Kátia vai falar para a gente sobre um tema que é muito conhecido para ela, que é sobre cuidar de si e do outro. Né, Kátia? É isso aí. Então, primeiro eu quero agradecer o convite e, inclusive, dizer que eu te conheci, Olivia, na biodinâmica, na formação de biodinâmica, né? Então, lá atrás, 1900 e alguma coisa, a gente deixa quieto esse pedaço. Mas o que sempre me atraiu na biodinâmica é o conceito de amizade com a resistência. E eu preciso Uhum. dizer, Olivia, que você é muito melhor que eu nisso. Você é uma pessoa capaz de fazer amizade com a resistência e adorando ela. Tanto que eu estou aqui numa live. Olha só aonde chegamos, graças, né? Primeiro, graças a essa tua ideia, que coordena lá o espaço e está fazendo esse trabalho, que eu acho que é de uma utilidade sem par, porque você tem trazido aí várias abordagens terapêuticas, né? Sim. Mas esse seu jeitinho de não, então vamos lá, você não vai? Não, mas acho que não, então, né? Então você realmente palmas para você. Tá Palmas para vendo? você. Que bom, Kátia. Realmente é uma boa lembrança. Tenho lembranças muito boas mesmo da nossa formação e de quando a gente se conheceu e de tantas histórias. Me E diz uma coisa, tá escuro? A minha imagem tá escura? tá um pouco mais escura. Tem como clarear um pouquinho ou não? Eu vou virar aqui, vamos ver se a gente facilita, se melhora. É que agora que eu vi, olhando aqui não estava, mas nada como. Melhorou? Aham. Tá legal. Então deixa eu me ajeitar aqui E- agora. Na hora H é diferente, mas tudo bem. Vamos lá. então, eu também quero contar aí para todo mundo, né, que está aqui com a gente hoje, que nesse momento, nesse seu primeiro encontro, né, com a live, então você vai estar falando um pouco da sua trajetória, mas que a gente já tem algumas lives lá para o mês de setembro e outubro já agendadas, em que cada profissional vai trazer um pouco mais de conteúdo daquilo que realiza, do que conhece, né? E a Kátia, então, deve estar trazendo para nós, inicialmente, né, um assunto sobre diabetes, e depois constelação, e depois o que mais quiser, porque tem muitos assuntos para poder falar, né, Cacá? Vamos indo, é isso daí. Mas Vamos agora, falando.
Conta pra gente, Cacá, como foi que você iniciou esse seu caminho de se tornar terapeuta? Então, eu entendo, né? Eu entendo que um psicoterapeuta, né? Um terapeuta, ser um terapeuta é uma construção entrelaçada para mim com desenvolvimento pessoal, né? No meu caso, gente, quando você vai preparar um material desse para live, é um processo, né? Então aí você, você acaba vendo, entendendo algumas coisas que dá até dá um frio, né? Mas assim, eu passei no vestibular para psicologia com 16 anos, eu faço aniversário em novembro. Então, com 17 anos, eu já estava na faculdade. Eu decidi fazer aquela conta, né? Bom, eu sem psicologia é do 0 aos 16, com psicologia é dos 17 aos 53. 2 vezes mais do que eu sem a psicologia. Então é lógico que não tem como o olhar não tá contaminado, né, no meu jeito de ver o mundo, do meu jeito de entender as relações, né? Porque é um trabalho que exige da pessoa que quer realizar um bom trabalho que ela faça esse mergulho na sua história, na sua humanidade. Então esse meu processo, ele começou muito cedo mesmo. Né? Eu lembro que eu fiz o colegial técnico, né? E eu estava entre psicologia e economia. Eu teria me dado bem também em economia, mas graças ao bom eu escolhi a psicologia e foi um caminho que fez muito sentido para mim. Eu iniciei a minha formação em 1984, então acho que isso é muito diferente do que é a psicologia hoje, né? Então vão-se aí muitos anos, né? E na época, eu lá no auge dos meus 17 anos, né, ouvia frases que, o que você faz? Psicologia. Faculdade espera marido. Eu falava, como? Como que eu vou esperar marido? 17 anos, se der tudo certo eu acabo com 21. Bom, não vai ser essa a função, né? Você faz psicologia para se entender, né? E eu, particularmente, não achava que eu não me entendia. Então, também aquilo, eu falei, gente, assim, psicologia não é uma coisa que a gente faz, né, para poder cuidar do outro, estar atento ao outro, porque essa era uma característica minha desde a infância, né? Eu sempre fui muito atenta ao meio, aos movimentos, entendeu? Sempre prestando muita atenção nos adultos, não era uma pessoa que foi... Eu não fui uma criança muito sociável, né? Então eu falo que realmente ficar adulto para mim foi muito bom. Mas eu já tinha essa atenção, eu já tinha vamos dizer, esse chamado, né? E aí a psicologia, eu estudo o comportamento, né? E o que é, o que não é, foi para onde eu fui, né? E eu não me fazia muito sentido a história do você faz para se entender, né? Mas era ali que estávamos. É, parece que você teve que enfrentar aí vários preconceitos, vários clichês, né, para poder olhar para essa sua formação com bons olhos, né? Não, eu hoje, inclusive pela forma que eu trabalho, eu acho que a gente não pode tirar a força do contexto, né? E é por isso que eu estou trazendo isso nesse momento. Então, muitas vezes você faz uma escolha e depois você vai descobrir o que essa escolha te traz, né? Você faz uma escolha e depois você vai descobrir o que essa escolha se te traz, né? Essa coisa do se entender foi uma coisa assim que muito rapidamente eu descobri que para você ser um bom terapeuta você precisaria se cuidar, você precisaria cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Então, na faculdade naquela época, no final eles falavam desde o primeiro dia de aula, mas no final do primeiro ano já era uma necessidade, uma exigência da faculdade que você tivesse fazendo terapia. Você levava uma declaração do psicoterapeuta que você estava fazendo terapia. Não tinha uma exigência em termos de abordagem terapêutica, mas era isso, fazia parte da formação. E não era uma coisa assim, se você quiser. Naquela época era mais quadradinho, então eles falavam assim, olha, vocês têm 1 ano para começar, para viabilizar. E eu comecei a fazer terapia com 17 anos por conta disso,
Depois, assim, olhando para minha história, não que eu não tivesse indicação antes, mas com 17 eu comecei, entendeu? E não parei até os 43 anos tirando férias só quando o terapeuta tirava. Então, acho que foi muito fácil perceber que isso faria muita diferença no trabalho que eu ia poder prestar, né? Que eu compreender as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas feridas, descobri até fazendo terapia, que psicoterapia era um caminho que me ajudava a cuidar disso, né? Foi me dizendo que realmente eu gostei daquela brincadeira, era isso que eu ia querer estar fazendo mesmo, né? E a gente nunca está Então, pronto, né? Está sempre se lapidando para esse trabalho, né? Então, você está sempre se lapidando para esse trabalho, mas na linha das barras, né, existe uma coisa assim, que você vai, por conta de algumas abordagens e tudo mais, achando que você tem que estar meio pronta, que você tem que ser um ser humano meio resolvido. E é lógico que você não tira isso do nada, você tira isso de novo da força do contexto, né? Porque quem nunca ouviu fala assim, nossa, mas você, psicóloga, não consegue entender. Você, então, era assim, nossa, parece que se você fosse psicóloga, você estava tinha se despido de parte da sua humanidade e cabia ali você a compreender tudo e todos e a lidar bem com tudo que aparecesse. E não é assim, né? Não. Mas não tem, acho que não tem quem não passe por essa insegurança, tipo assim, nossa, mas será que eu estou pronta para ser terapeuta? Uhum. Né? Será que tudo bem? Quem me habilita, né? O que me habilita a poder ir para esse lugar de terapeuta? E quando você tem uma exigência muito grande de que as coisas que você esteja mega resolvida, ou que você, né, entenda mais de algo, né, ou que você esteja num lugar inatingível, isso vai te paralisando, né? Sim. Então, esse ser resolvido era um ser que eu me via longe disso, entendeu? Uhum. E o que será que seria ser resolvida, né? Em que lugar seria esse, né? Que se ocuparia, né? É, Não tem, né? Eu acho que não tem, e não existe esse lugar do ser resolvida, né? Até porque a vida é muito dinâmica, né? A vida não está aí para seguir o script que a gente monta para ela. Ela se apresenta, ela nos atravessa e a nossa parte é poder lidar bem com o que aparecer a partir dessas experiências, né? Dessas vivências. Mas você uhum, sabe que uma coisa que para mim foi libertadora, mas eu não consigo identificar quando, foi quando eu ouvi sobre o mito do curador ferido, uhum, né? Então, o curador ferido é um mito que diz que o terapeuta, quando ele vai curar o outro, ele vai a partir da própria ferida, né? uhum, Porque o curador ferido traz para você a possibilidade de empatia e de compaixão, né? uhum, Então, assim, ali foi libertador, porque eu falei, bom, além da teoria, porque existe a teoria, né? A teoria, a abordagem teórica que você escolhe e tal, mas se você não tiver uma condição de se conectar com a dor do outro, para a partir dessa conexão com esse outro, ser parceiro nessa jornada, né? Porque uhum. o paciente de fato te escolhe para essa parceria, né? Ele escolhe Sim. você para ser parceiro na jornada dele, nesse pedaço que ele sente, que ele viabiliza, que ele precisa estar cuidando, né? É. Então isso foi muito bom, porque aí nesse momento ser resolvido deixou de ser uma exigência, né? E aí eu vi que no meu trabalho, né, a minha humanidade cabia no meu ser profissional e que isso, inclusive, seria um diferencial. Então eu não precisava mais ser perfeitinha. As minhas dores, as minhas dificuldades, elas também serviam como ferramenta de trabalho. E por isso a persistência na terapia individual, né? Porque aí eu vivia me cuidando, né? E também me sentindo cada vez mais. é, eu falo que a faculdade, você sai da faculdade habilitado,
mas você não sai com habilidade, né? A habilidade, ela vem com a vivência, ela vem com a experiência, ela vem durante a jornada, né? Mas eu adquiri a habilidade também muito segura de que, como eu tinha o meu espaço e o meu processo, eu poderia utilizar a minha humanidade como ferramenta, né, como recurso, e não como sendo algo que atrapalhasse, né? A psicologia, né, antigamente tinha uma questão da neutralidade, e você tem que ser uma tábula rasa, e essas coisas todas eram todas assim, meu pai do céu, do que estamos falando? Uhum. No processo, na vivência, você vai entendendo o que é isso, né? O que é que você precisa preservar, o que é que precisa cuidar e o que você ganha quando você consegue enxergar onde o paciente está, entendeu? Sim. E se aproximar, né? Se aproximar. Cacá, conta pra gente, né, assim, que na psicologia, num dado momento, né, tem que se escolher uma direção, alguma abordagem, né? Como foi esse processo para você? Por onde que você foi escolhendo? Então, né? Então. Não, eu assim, acho que o que a gente sempre tem como referência somos nós mesmos. Essa é uma das nossas maiores referências, né? As nossas vivências. E eu lembro que eu, no auge dos meus 17 anos, quando eu fui intimada pela faculdade para começar a terapia, eu decidi, assim, com toda a minha sensibilidade, perguntar para o professor de metodologia, que era o professor que ia dar aula um semestre, que ficou me olhando com aquela cara de, né? E aí eu falei, então, que abordagem eu devo procurar? E aí ele perguntou assim, olha, como é que você se sente e tal? Você é uma pessoa que somatiza muito. Eu era a rainha da somatização. Então ele falou, então você vai para uma linha corporal. Aí tinha na faculdade um professor corporal, que todo mundo adorava ele e tudo mais. Ele tinha saído da faculdade no ano anterior. E aí ele me passou o nome desse professor, que eu liguei umas 3 vezes para ele tentar marcar consulta. Fui numa consulta que eu não fui, não era uma consulta, porque ele falou, olha, eu não vou te atender. Eu falei, meu Deus, né? Vamos começar lidando com a rejeição. Não vou te atender, vou te indicar para uma outra pessoa. Então foi esse professor que me indicou para a minha primeira terapeuta, que tinha uma formação corporal, né? E então eu fui fazendo a faculdade e fazendo a terapia com ela, né? Ela tinha uma formação haitiana, né? E também acho que Reich muito ligado na fase do análise do caráter, né? Para quem conhece, é uma fase ainda que ainda tem uma ligação muito grande com a psicanálise, né? Que está no momento de diferenciação, né? Pensando teoricamente. E aí eu fui fazendo a faculdade, fazendo a terapia, né? E no auge dos meus 21 anos eu estava formada. 21 anos formada e tinha, né, já sabia que o que eu queria era a área clínica. Eu sempre soube, na minha fase, né, na minha época, a psicologia você tinha a organizacional, a escolar e a clínica. Não era assim, psicologia do marketing, psicologia do direito, psicologia, não, do esporte, psicologia, não. Hoje eu falo, gente, como é que esse povo consegue escolher, né? Mas não, você tinha, eu falo, meu pai do céu, não, você tem que saber se você quer psicologia do esporte, já na faculdade. Mas não, eram as 3 básicas, eu sabia que eu queria a clínica, para desespero do meu professor de organizacional, porque ele olhava para mim e dizia que eu era uma promessa na organização, entendeu? E que eu não fugiria da organizacional, mas tem gente que é teimosa, né? E que empaca, né? E os professores, eu não vou dizer que eles eram terroristas, mas eu acho que eles fizeram uma fala que me ajudou muito, em termos de tolerância à frustração, né? Porque eles falam assim, olha gente, a área clínica é assim, vocês vão pagar 5 anos, vocês vão pagar para trabalhar. Depois desses 5 anos, o consultório se paga. E só depois vocês vão começar
a sobreviver disso, né? Eu falei, gente, como é que é? Essa é a residência da medicina, mas dura 10 anos. O que está acontecendo? E foi bom ter dito isso, porque é meio isso mesmo, né? Quando você vai fazer a coisa de um jeito estruturado, é isso mesmo. Você vai ter alguns pacientes, pagar aluguel de sala, os pacientes que quando chegam para você, você usa o dinheiro que eles pagam para você pagar a supervisão, entendeu? Então você ainda vive daquele teu primeiro emprego, entendeu? Que você vai combinando ele, né? E você abre a sua porta e aí esse trabalho vai com o tempo corporificando, né? Então, é desse jeito. Eu tinha saído e aí falei, bom, então, para onde eu vou? Vou fazer psicoterapia haitiana no SEDES, análise do caráter. Mais 3 anos de formação. Junto com esses 3 anos, eu fiz um grupo de estudo de Freud, porque Freud é isso, né? Tem N olhares sobre Freud, várias leituras sobre Freud, então é uma coisa que vai sempre, que vai ajudando, que vai enriquecendo. E depois que eu saí da formação em Reich, foi uma época que aconteceu um movimento nos corporais que assim a bioenergética estava estourando, né? Tinham muitos movimentos, era muita. E eu nesse momento ouvi sobre a biodinâmica. Que o que me encantava na biodinâmica era essa coisa de amizade com a resistência, né? Porque essa coisa de quebrar couraça, só de ouvir me estremecia. Então eu fui fazer o caminho da biodinâmica, que também foi um caminho muito legal. O que tem de bom, né, gente, assim, nesse caminho do ser terapeuta, e você faz workshop, você faz curso de especialização, e você, né, vira do avesso, volta para o direito, é que também, né, pelo menos na minha vida aconteceu assim, é uma coisa muito legal, é que você vai ganhando um corpo de amigos, né? E que você faz amizades com pessoas assim, que elas conhecem a patia de aquela patinha que você manca. O teu amigo de especialização, quando tem workshop, ele sabe, né? Às vezes o seu amigo sabe mais de você do que você mesmo. Às vezes você está fazendo uma coisa e fala, olá, você fazendo de novo, né? Você fala, não, eu não estou, não, você está. Então, é um ganho, né? Assim, se você ganha com a formação, você também pode ganhar com as pessoas que você cruza na formação e que faz uma diferença, pelo menos para mim, faz parte do meu grande patrimônio. Fazendo a terapia biodinâmica, uma vez eu, o ser humano dos workshops, vi um workshop num folder, num mural, que era FOT, Família de Origem do Terapeuta. E aí eu falei, nossa, eu sou um terapeuta, família de origem do terapeuta, vou lá, né? Vou lá. Bom, um workshop, assim, abençoado, com pessoas maravilhosas, que é lógico que eu não ia perder contato. Quando acabou o workshop, eu falei, né, gente, eu vou brincar disso. Eu preciso brincar disso aqui. Então, com a terapia familiar, veio para mim meu primeiro divisor de águas, né? Porque ali eu saí um pouco das teorias, né, dessa teoria do individual, seja do Jung, seja do Reich, e começo a desenvolver o olhar sistêmico, né? E o olhar sistêmico, e é por isso que eu começo a minha apresentação do jeito que eu começo, ela vai trazendo a importância do contexto, né? A importância dos vínculos, a importância das relações, né? O caminho da nossa construção, né? Então, quando eu vou para a terapia familiar, num primeiro momento, uma abordagem sistêmica, gosto do construcionismo social, né? E que faz rever o lugar do paciente no processo, né? Sai de um lugar, né, de uma ideia de um lugar passivo e vai para um lugar ativo. Para mim, foi uma primeira grande virada nesse sentido, né? Eu senti ali que eu tinha ampliado meu olhar,
Então, além de todas as dinâmicas psíquicas que eu já tinha visto nas duas formações, eu começava a trabalhar com o ser em relação, né? E nas relações. E aí você continua, né? Aí você pega e fala, bom, agora terapia familiar, adorei, mas então vou fazer uma formação em terapia de casal. E junto com isso, né, workshop de, de gênero, enfim. Mas tinha uma coisa que acontecia na minha vida pessoal, que era minha mãe me perguntando, escuta, você nunca vai parar de estudar? Não tem uma hora que isso acaba, né? Mas você não para, né? Você está sempre... E aí eu falava para ela assim, então, mãe, aqui eu trabalho com gente, né? Não é contabilidade, né? Não é uma coisa assim muito, né, estruturadinha, né? Então gente muda, gente decide, né? Eu lembro que assim, imagina, na faculdade eu não tive nada sobre os casamentos de famílias separadas, onde você junta filhos e, né, depois os casamentos homoafetivos. Na minha faculdade não tinha disso, entendeu? Porque não tinha chegado lá. E aí as coisas vão aparecendo, acontecendo, e tem sempre um ser que decide dar uma formação para conversar um pouco sobre aquilo, e lá estava eu. Então eu ia fazendo os workshops e as formações, e a minha mãe me perguntando quando eu ia parar de estudar, né? E a coisa foi indo assim. E aí, mais ou menos em 2008, eu passo de novo por duas experiências, né? Acho que a primeira, que é assim, marcante, foi quando eu fui trabalhar num grupo de educação e controle do diabetes, né? E foi um trabalho com equipe interdisciplinar, então eu trabalhava com médico, enfermeiro, nutricionista, educador físico, farmacêutico, dentista, psicólogo, e ali rolou uma paixão, né? Então eu estava pensando esses dias que a primeira vez que eu ouvi a palavra pandemia foi no diabetes, né? A gente não tem noção do quanto o diabetes mata, né? A gente não tem noção como isso está mal cuidado. E a gente pensou num jeito de fazer um cuidado que pudesse ser mais eficaz do que o que se tem hoje, né? E foi um trabalho voluntário que eu entrei para fazer por 4 meses e fiquei 12 anos, né? Então foram 12 anos, onde eu falo, ó, não me chama de louca porque tem mais 20 loucos comigo, entendeu? Nutricionistas e tudo mais. Então é um trabalho assim que também mudou meu olhar e veio abarcar uma necessidade minha, que era, eu sempre fui uma pessoa muito relacional, e a função o trabalho de psicoterapia, ele é muito solitário, né? É você e o paciente e tal. Então eu falo assim, nossa, eu amo festa de confraternização. Eu penso, nossa, eu não suporto festa de confraternização. Então, além de eu fazer vários jantares e almoço com todas as amigas, no GCD eu trabalhava em equipe, entendeu? E trabalhava em equipe interdisciplinar. E isso é orgástico. Isso foi maravilhoso. É muito bom. Não, é muito bom. É muito bom. É muito bom, é muito útil, é muito eficaz, é muito tudo. Então, são pessoas assim que... E, de novo, né, mais uma gama de amigos e com gente que você pode trocar. E aí eu saí do meio psi, né? Porque aí eu não estava no meio psi. Não era eu com psicólogas. Eu tinha as psicólogas, mas eu tinha nutricionista, eu ampliei de novo, mais um divisor de águas. Quando você amplia teu olhar, porque você vai fazer uma intersecção com outros saberes, é de outra ordem. E junto com isso, né, porque se assim, só tinha individual, e aí eu amplio o olhar com o sistêmico, e aí veio esse trabalho mesmo que para mim foi enriquecedor estar com aquelas pessoas, estar trabalhando com o que eu estava trabalhando. Eu descubro as constelações familiares, né? Então, se do atendimento individual, quando eu faço
a formação familiar, eu descubro o sistema, o contexto e tudo mais, na constelação eu entro em contato com o poder do campo, né? Teoria de campo e o quanto nós somos fruto de um sistema em evolução, né? E fazemos parte desse sistema em evolução e o quanto nós temos ecos disso e muitas vezes não temos consciência, e por não termos consciência, não conseguimos fazer o nosso melhor, e a partir do momento que ganhamos consciência, podemos fazer o nosso melhor. Então, eu fui, né, eu me sinto uma pessoa muito grata pelas escolhas que eu fiz nesse caminho, porque eu adoro atender individual, eu amo atender casal, eu adoro trabalhar com constelação, e eu acho Aqui, te interrompendo um pouquinho, né? Tem aqui várias pessoas, né? Assim, trazendo um reconhecimento pelo seu trabalho, né? Seja no seu trabalho como terapeuta ou como colega de trabalho, né? eu Sobre. não vou ler e não quero saber agora. Se a gente pretende acabar isso de uma forma organizada, que nem meus coleguinhas, você não vai falar nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas nós, Brincando, nós brincando. temos. Muito bom. Então tem pessoal aí dizendo para você, né, assim, que como você cuida, né, da gente como ninguém, né, uma frase que foi dita e outra que você é a melhor terapeuta e que é muito bom ter você no grupo, né, que foi demais a sua chegada no grupo quando você estava falando do diabetes, né, é uma consteladora maravilhosa, sou eternamente grata, né, então é muito gostoso poder receber tudo isso, né, Cacá? Parabéns mesmo. E agora que a gente está encerrando, eu gostaria que você trouxesse, né, ah, uma dica, né? O que que você poderia estar dizendo para quem tem interesse em fazer terapia, mas ainda não se decidiu, né? Para quem ainda enfrenta, vamos dizer assim, impedimentos, obstáculos, às vezes, né? Como aqueles que você sofreu lá no início da sua formação, né? Com uma série de preconceitos como psicologia, psicoterapia é para louco, ou vai se resolver, ou, né? Você ainda não é resolvida, vai precisar disso, né? Então, qual seria, o que você teria para falar para essas pessoas que ainda ficam em cima do muro ou privadas da decisão por meio dessas coisas? Então, Olivia, eu nesse caminho todo e cheguei e a minha última grande paixão, que acho que estrutura muito meu trabalho hoje, é o pragmatismo, né? Um olhar da linguagem como ação. Então é importante isso que você está dizendo, porque assim, vamos lá. Estilo Kátia, né? Primeiro, estilo Kátia disse, primeiro que a responsabilidade pelo seu bem-estar ela é sua, Uhum. né? Você vai precisar entender em algum momento da sua vida que você vai precisar cuidar de você, né? Porque o outro, o mundo, a vida, elas poderiam facilitar, mas, e às vezes facilita, mas não é esse o papel. Uhum. Não é esse o papel, né? A vida, ela, muitas vezes ela é dura, né? A vida muitas vezes apresenta obstáculos, a vida ela é incontrolável e por isso mesmo é que ela é bonita, né? Porque ela pode nos surpreender com várias descobertas, né? Então a vida ela está aí para isso, ela vai atravessar a gente com as experiências durante a nossa jornada e a gente vai tendo que desenvolver recursos para lidar com o que se apresenta. Eu vejo na psicoterapia o caminho para você desenvolver esses recursos. Mas muitas vezes a gente precisa separar o público do privado. Porque é uma coisa que eu percebo mesmo, né, que eu acho que eu falo do pragmatismo, que é o efeito de fala. Né? Então, linguagem é ação. Então, você falou, você causa um movimento no meio.
você causa isso, né? E aquilo reflete em você. Então, você quer fazer terapia e nesse momento está difícil, e você está preocupado com o que o outro vai pensar, você pode separar o que é público do privado. Você tem o direito de começar o teu processo e decidir com quem que você compartilha e o que você compartilha, né? Porque realmente pode vir uma piada que pode te cair muito mal, pode vir algo que você se sinta desqualificado. E eu falo isso principalmente a respeito de colocar filho em terapia. Gente, pôr filho em terapia não significa que a mãe é incompetente. Não significa que ela não fez o melhor. Né? Colocar filho em terapia é cuidar, né? É cuidar de algo que se apresenta e que este serzinho que você trouxe ao mundo, mas que você não domina, que você não controla e que você não responde por tudo o que acontece com ele, nem em como ele é afetado por que acontece com ele, precisa de uma ajuda especializada. Né? Então isso não é demérito, né? Isso é cuidado. Uma outra coisa que eu acho bem importante dizer é o seguinte, na minha trajetória eu sempre tive consultório com outros psicólogos, né? E depois eu tive o meu último consultório, antes de estar no Espaço Movimento, né, no movimento terapêutico, eu era a única psicóloga e aí eram fisioterapeutas, enfim, né? O movimento, ele é um espaço onde tem a psicoterapia, tem psicólogo, mas ele tem várias terapias. Então, vou voltar para o início, né? Cada um, o que a gente não pode é desistir da gente. A gente não pode desistir da gente. Então, tem as lives, tem os colegas, tem muitos trabalhos. Você foi fazer uma entrevista, você começou uma terapia, você não gostou, você tem que mudar de profissional, né? Você não precisa queimar esse cartucho, você não precisa... Não, tem abordagens, tem caminhos. Então, assim... E você entender que quanto melhor você estiver, por isso que eu falo dos efeitos de fala, quanto melhor você estiver, melhor estão à sua volta. Porque quanto mais a gente se cuida, mais a gente amplia o olhar, quanto mais consciência a gente ganha, mais a gente consegue compreender o que está acontecendo e lidar com o que aparece sem tanto estrago. Né? Então, atuar mais criativamente, né? Atuar mais criativamente e saber... Bom, gente, eu estaria numa vida sem uma pandemia, né? Então, é isso que eu digo. Vem uma pandemia, desequilibra tudo, né? Tudo fica fora de ordem para que a gente encontre uma nova ordem. E existem pessoas que vão criando caminhos, porque tem gente que cria caminhos, tem gente que segue caminhos. Então, esse é o momento onde a gente tem que entender o seguinte, que cuidado eu preciso. Não adianta se comparar com o coleguinha. Não adianta se comparar com o coleguinha. Né? Se o coleguinha está lidando ou não. Não, você está lidando e o que você precisa nesse momento. Né? E se você puder entender que está na hora de você investir em você, abrace bem, ou abrace e vai, entendeu? Porque você é responsabilidade sua. Você é responsabilidade sua. E quanto mais você cuida de si, mais esse cuidado reflete no outro. Né? Sim, mais você traz uma temperança para o ambiente. Porque a gente precisa aprender a insistir, e a gente, na vida, né? A gente precisa aprender a insistir e a gente precisa aprender a desistir. Né? Então, às vezes a gente pode estar preso onde não precisaria estar. É um bom lembrete mesmo, né? Assim, aprender, estar atento para não desistir de si mesmo, né? E nesse cuidado todo que você está falando, Kátia, também me lembrei daquele recado que a gente ouve tantas vezes, né? Assim, tá lá no avião, o avião vai cair, né? Você precisa colocar oxigênio, né? Primeiro na criança ou em você? Primeiro em você, né? Senão você não cuida do outro. Então, se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do outro, né? Então, começa a partir... Desmaia todo mundo, né?
E eu acho que isso é difícil, né? Uhum. Porque a nossa cultura não incentiva isso, né? A Não. nossa cultura, ela não é uma cultura, eu de novo com o contexto, né? Mas assim, né? Essa coisa de que você, né? Numa cultura religiosa, então é você para o outro. Não, cuida de você, porque quanto melhor você estiver, melhor você vai poder atender a sua família. Quando eu fazia os atendimentos lá no grupo de educação e controle do diabetes, aparecia uma mulher, né, com diabetes, e aí, nossa, o trabalho que era para ela convencer que ela tinha que se colocar em primeiro lugar, se ela quisesse continuar dando conta do marido, do filho, do neto, da vizinha e da amiga que está, né? Então, você quer continuar dando conta de tudo isso, você vai precisar se colocar em primeiro lugar, Uhum. né? E entender que o fato de você se colocar em primeiro lugar vai refletir, né, positivamente no meio, porque você é dente de uma engrenagem, né? E é Isso. isso, né? Quebrou o dente, pronto, desvirtuou a coisa, né? Uhum. Tem É um novo que arranjo. terapia, lubrificante, né? A gente vai fazer escolhas, tem aquela coisa assim, né? A gente gostaria, se você gosta muito que, se gostaria muito que o outro mudasse, esquece. Muda você. Uhum. Muda que muda, né? Porque a única pessoa a quem você tem acesso é você mesmo. A única pessoa que pode fazer diferente na situação é você, Uhum. né? Então, e ao mesmo tempo tem essa consciência, essa humildade, tem a sua parte, entendeu? E você vai fazer o melhor que você pode com a sua parte, né? Isso reverbera, e aí a gente vê onde vai dar. Muito bem, muito obrigada, Kátia, por estar aqui, trazer tanta colaboração. O bom de live é que ninguém vê mão gelada, blusa suada. Será que vai Ai. pegar? Será que vai pegar? Não, foi um prazer estar aqui e eu realmente tenho acompanhado a live dos amigos aí e eu espero que isso realmente tenha instigado, venha instigando as pessoas a dar esse passo no autocuidado, seja qual for, né? Seja qual for. Seja qual for, mas dar esse passo onde você vai dizer, não, não, agora sou eu comigo, né? Eu que vou dar conta de mim o quanto eu puder. Sem esquecer que a gente vive, né, em relação com as pessoas, é lógico que a gente vive, que esses relacionamentos são muito importantes, mas a gente não pode se abandonar, e a gente tem que aprender a se responsabilizar pelo efeito que a gente gera no meio, pelo que a Uhum. nossa fala produz e pelos cuidados que a gente precisa. Tá bom? Tá bom, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui conosco, que passou por aqui, né? Semana que vem nós também estaremos aqui com a Tatiana, na segunda-feira, às 19 horas, e a Tatiana vai estar falando sobre reconexão com propósito. Então, até a semana, muito obrigada. Obrigada, Kátia. Beijo no coração de todo mundo. Até. Tchau. Tchau. Como eu